Olá! Nesta aula vamos fazer a leitura a partir do teclado de uma matriz de caracteres, tamanho 3×5, e contar quantas vogais foram digitadas. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 91 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Eu tenho aqui o programinha que nós desenvolvemos nas aulas anteriores, só que eu vou precisar fazer aqui algumas alterações. A nossa matriz agora não é uma matriz de inteiros, então eu vou apagar essa matriz aqui e aí eu vou criar aqui então uma matriz de caracteres. Caractere, eu vou chamar essa matriz de letras e aí o problema nos diz o tamanho dessa matriz. Nós teremos uma matriz de 5 ou 3 linhas e 5 colunas. E essa matriz será preenchida do teclado, a partir do teclado. Então vamos alterar essa nossa repetição. São 3 linhas e 5 colunas. E agora eu quero então que ele digite uma letra. Então eu vou alterar esse nosso texto aqui e vou colocar digite o caractere da posição, e aí eu vou então imprimir a posição da nossa matriz. Eu alterei o identificador, o nome da nossa matriz. Perceba que está sublinhado de vermelho. Então eu vou retirar esse mate e vou colocar aqui letras. Então o caractere que o usuário digitar eu vou salvar na minha matriz letras na posição LC. Então perceba que aqui nós já fizemos a leitura. Eu vou alterar também a exibição para imprimir a nossa matriz na tela. Ela tem 3 linhas e 5 colunas e aí eu quero imprimir a minha matriz letras. Vamos ver se está funcionando certinho? Depois a gente então conclui o nosso exercício. Eu vou então executar o meu programa e aí perceba que eu já tenho aqui a mensagem. Digite o caractere da posição 00. Eu então vou digitar de forma bem aleatória alguns caracteres aqui, até preencher toda a nossa matriz. São 15 elementos, então a última posição da nossa matriz vai ser a linha 2, coluna 4. Pronto! E aí eu tenho aqui então a nossa matriz de caracteres com 3 linhas e 5 colunas. Agora, o que o exercício pede? Ele quer que a gente conte quantas vogais tem nessa matriz. Então eu vou colocar aqui antes, se bem que pode ficar depois. Depois da impressão da nossa matriz, eu quero descobrir quantas vogais tem ali na nossa matriz. Então eu preciso percorrer essa matriz, certo? Se eu quero percorrer essa matriz, eu vou novamente precisar de duas estruturas de repetição. Para linha começando em 0, linha indo até menor que 3, com o incremento de 1 em 1. Agora eu preciso então do para percorrer as nossas colunas. C começa em 0, C vai até menor que 5, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu preciso acessar cada posição da minha matriz e verificar se aquela posição ali possui uma vogal. Como que eu faço isso? Se, perceba, nós vamos fazer aqui uma pergunta, a gente tem um teste para fazer aqui. Se, como que é o nome da minha variável? Letras, porém essa variável é um conjunto bidimensional, ou seja, eu possuo linha e coluna. Então eu tenho que informar qual a linha e qual a coluna eu quero acessar. Eu quero acessar a linha L, a coluna C. Então, se letras na posição LC, eu quero descobrir se aqui é uma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Então, nós precisaremos fazer aqui vários testes. Então, se letras na posição LC for igual a A, perceba que o caractere A precisa ficar entre aspas simples. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ele vai procurar por uma variável chamada A. E eu não tenho uma variável chamada A, então vai dar erro. Eu quero o caractere A.
E agora nós vamos ter que repetir isso aqui para o E, para o I, para o O e para o U. Então, se for igual a ou letras na posição LC for igual a E, perceba que vai ficar uma linha bem comprida. Ou letras na posição LC for igual a I, ou letras na posição LC for igual a O, ou letras na posição LC for igual a U. Se isso aqui, se qualquer um desses testes, perceba que a nossa linha ficou bem comprida. Então eu estou verificando a mesma posição, LC. Estou verificando se é A, se é E, ou se é I, ou se é O, ou se é U. Se esse teste, se qualquer um deles for verdadeiro, eu preciso contar mais um. Mas perceba que eu não criei essa variável ainda. Então aqui eu vou criar mais uma variável chamada total. E como eu vou contar mais um, eu preciso inicializar essa variável com 0. Então, se ao menos um destes testes aqui for verdadeiro, a minha variável total será incrementada em uma unidade. Lembrando, esse total mais faz a mesma coisa que o C++, que o L++ aqui no nosso para. Ele pega o total da variável, se ela tiver, por exemplo, 5, vai incrementar mais 1. 5 mais 1 vai para 6. Quando terminar as nossas repetições, então aqui na linha 31, escreva, eu quero então imprimir na tela qual o total de vogais na minha matriz. Então eu vou saltar uma linha e vou colocar aqui o texto. Total de vogais, dois pontos, espaço, aí eu quero que apareça o valor da variável total e aí eu quero saltar mais uma linha. Pronto. Só que tem um detalhe interessante aqui. Vamos executar o nosso programa para ver se ele está funcionando corretamente? Eu vou executar o programa novamente e aí, novamente, eu vou digitar alguns valores de forma aleatória até preencher toda a nossa matriz. Pronto. Temos aqui então a matriz digitadas e a nossa contagem está dizendo que essa matriz possui 4 vogais. Será que é isso mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ok, temos 4 vogais. Vamos fazer mais um teste? Eu vou executar o programa novamente e aí olha o que vai acontecer aqui. Eu vou digitar esta letra. 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 E agora a nossa última letra. E aí, total 0 vogais. Uai, mas por que 0 vogais? Vamos ver. 1, 2, 3. Novamente eu tenho 4 vogais. Por que deu 0? Simplesmente porque eu não fiz a comparação com as letras maiúsculas, com as vogais maiúsculas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse trecho, Ctrl C. Eu poderia continuar aqui, ou A maiúsculo, ou E maiúsculo, só que a linha vai ficar muito extensa. Então eu vou colar aqui abaixo e agora eu vou alterar os meus caracteres, as vogais, para as vogais maiúsculas. O A, o E, agora o I maiúsculo, o O maiúsculo e o U maiúsculo. Feito isso, perceba que aqui eu não vou fazer nenhuma alteração. Então, se qualquer um destes testes aqui for verdadeiro, e se qualquer um destes testes aqui for verdadeiro, eu vou contar 1 na variável total. Vamos ver se isso vai resolver? Eu vou executar novamente o programa, e aí eu vou digitar este caractere, e vou digitar mais algumas letras de forma bem aleatória.
E agora então o nosso último caractere. E aí diz que nós temos 5 vogais. Será que são 5 mesmo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então perceba que agora a nossa contagem está funcionando corretamente, tanto para letras minúsculas quanto para letras maiúsculas. Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui abaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal. E se inscreva, lógico, se você ainda não for inscrito. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.